para uso do espaço da Tribuna Livre pela Associação de Mães e Pais dos Autistas Ampara, para debater sobre as implantações das decisões dos tribunais estaduais e superiores dos direitos das pessoas portadoras do transtorno espectro autista, que terá o tempo de 20 minutos para uso da tribuna. Convidamos a senhora Cíntia Azevedo, membro de defesa da Comissão de Estudos e Defesa dos Direitos dos Autistas da OAB Paraíba, para usar a tribuna. 10 minutos. Bom dia a todos os presentes. Quero realizar os meus iniciais cumprimentos ao presidente da Câmara, desta Câmara, aos vereadores que compõem essa casa. Também quero agradecer ao doutor Olímpio por conseguir esse espaço, abrir esse espaço, para que a gente possa falar um pouco sobre autismo hoje. Também realizar os meus cumprimentos aos servidores e prestadores de serviço que estão aqui presentes. A Associação da Ampara, na pessoa da Iná, o Arthur também. Então, é isso. Inicialmente, eu queria falar um pouco sobre o que é o autismo. O autismo, na verdade, o nome do transtorno se chama transtorno do espectro autista. Ele é um transtorno, como o próprio nome diz, que atinge a parte do neurodesenvolvimento da criança. Então, normalmente, esse transtorno ele é detectado na fase inicial da criança, no desenvolvimento, nessa fase entre 1 ano e 2 anos. Também, o que nós podemos verificar nessa parte inicial é uma dificuldade na comunicação, na interação social e também outras comorbidades que estão relacionadas ao autismo. No cenário atual, falando de forma jurídica, nós estamos enfrentando uma grande celeuma com relação ao STJ. Existe em trâmite um embargo de divergência que irá julgar com relação à natureza do rol da ANS, a Agência Nacional Suplementar de Saúde. Então, os senhores devem estar se perguntando o que tem a ver essa questão com o autismo. A resposta a partir do momento que o rol taxativo, que o rol da ANS for considerado taxativo, as pessoas com autismo elas estarão perdendo direito e perdendo um acesso ao tratamento de forma adequada. Tendo em vista que o rol, que trazem todos os procedimentos e exames que deverão ser cobertos por planos de saúde, eles são de forma limitada e não oferecem de forma contínua uma atualização. Então, essa é uma grande celeuma que nós enfrentamos. Esse julgamento, como eu falei, está no STJ, na 4ª turma. Inclusive, já houve o primeiro voto do ministro relator, que é o Luiz Salomão, e, infelizmente, ele julgou a favor da taxatividade do rol. Então, como eu já falei inicialmente, vivemos hoje numa grande insegurança jurídica. Ademais, o que podemos falar é que aqui no estado da Paraíba está em trâmite um IRDR, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas. Nesse IRDR está no TJ da Paraíba. Já houve alguns julgamentos e amanhã tem um novo julgamento que será decidido com relação ao arquivamento ou prosseguimento desse processo. Por isso, eu vou passar agora a palavra para o doutor Paulo da Luz, que ele trará mais considerações a respeito da nossa situação atual aqui no Estado.
do Estado da Paraíba. Agradeço a todos e peço a esta casa, eu peço que tenham um olhar mais ativo, que a gente possa criar políticas públicas, tendo em vista a necessidade dos nossos filhos. Eu sou mãe de autista, então eu vivencio essa causa de forma muito ativa, e assim eu quero mostrar para vocês que nós precisamos muito do apoio dessa casa. Muito obrigada a todos. Convidamos o senhor Paulo Denis da Luz, presidente da Comissão dos Direitos dos Autistas da OAB Paraíba. Senhores vereadores, gostaria, antes de tudo, de agradecer a oportunidade de estar aqui, falando em nome não só da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, mas também falando em nome de tantas famílias que estão angustiadas com relação ao julgamento que haverá de se concluir amanhã. A doutora Cíntia, ela falou muito bem. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento e que necessita efetivamente de tratamento preventivo, intensivo e ostensivo propriamente. Mas o que interessa trazer essa fala aqui na Casa Legislativa Municipal de Campina Grande? Afinal de contas, qual o papel dos vereadores de Campina Grande, qual o papel dos vereadores de todo o nosso país com relação ao autismo? A gente sabe que as políticas públicas, elas devem existir não apenas e não tão somente advindas do governo federal e do governo estadual. Esse papel já vem sendo desenvolvido. O maior problema que vivemos hoje é no tocante à execução das políticas públicas, e é importantíssimo, senhores vereadores, que vocês aqui não apenas legislem no tocante a essas minorias estas que não são apenas mulheres, que não são apenas afrodescendentes, indígenas, mas também das pessoas com deficiência. Esse grupo de minorias, ele precisa ter um olhar diferenciado por parte desta Casa Legislativa também. Então, é possível, sim, que a Câmara de Vereadores de Campina Grande, assim como de outros tantos municípios, possam legislar também em favor da educação, também em favor da saúde, também em favor do direito do consumidor, tudo isto de maneira verticalizada ao público das pessoas com deficiência. Em particular, aqui, nós falamos dos autistas, mas, caso alguém não saiba, todo autista, ele é considerado uma pessoa com deficiência. Então, a legislação federal que temos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, do ano 2015, bem como outras legislações, asseguram uma gama de direitos. Mas eu acredito que aqui, nesta casa, sobretudo na fiscalização e da execução dos serviços públicos, das políticas públicas, a cobrança consciente e responsável que se deve fazer ao Executivo Municipal deve acontecer. E no tocante ao julgamento que amanhã haverá de se continuar, o julgamento deste incidente de resolução de demandas repetitivas. O que se julga lá é saber se planos de saúde deverão ou não atender à completude do que está determinado nos laudos médicos para o público autista. Isso é de uma competência muito grande, e é muito importante que esta Casa Legislativa manifeste o seu apoio a essa comunidade, a essa população, até porque se houver a retirada dos direitos de atendimento perante as operadoras de plano de saúde, perante a saúde suplementar, haverá uma maior demanda no Sistema Único de Saúde. E aí eu pergunto aos senhores vereadores, será que nós já temos uma malha de serviços públicos de saúde suficiente? Nós já não temos. Anteriormente, houve uma fala de um determinado componente desta casa, que aqui ainda está presente, trazendo uma queixa realmente louvável no tocante a não se ter em Campina Grande ainda
um hospital que dê vazão suficiente, tendo que deslocar, muitas vezes, pacientes de Campina Grande para Santa Rita. Então, vejam, é imprescindível que o papel dos vereadores vá além de legislar. Fiscalizem, exijam, visitem as instalações, busquem isso. Nós precisamos realmente, a comunidade autista e a comunidade das pessoas com deficiência clama pela Casa Legislativa Félix Araújo, aqui onde estou. Eu não sou campinense, mas eu sou apaixonado por essa cidade. Vocês não fazem ideia do tamanho do respeito que tenho por essa cidade e pelas mães de pessoas com deficiência, com mães de autistas, com mães de crianças com doenças raras, e a força que elas têm. Gostaria muito que os seus vereadores fizessem valer o valor que essas mães têm. Muito obrigado.